No interior do Brasil, a noite caía como um manto sombrio sobre as pequenas vilas e as vastas plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Eu, Carlos, um policial com anos de serviço nas costas, sempre escutara as histórias sobre a mula sem cabeça, uma criatura mítica que assombrava as comunidades, especialmente nas noites mais escuras. Certa vez, após uma ronda na vila, um velho me abordou. Seu olhar estava carregado de pânico, e sua voz trêmula revelava um segredo que há muito deveria ter ficado guardado. Cuidado, policial! A mula sem cabeça voltou a atormentar a região. Muitos já ouviram seus relinchos e algumas almas se perderam no caminho. Rindo da superstição, prometi a ele que ficaria de olho, mas secretamente desdenhei da ideia. O que poderia haver de verdade numa lenda tão antiga? Mas conforme a noite avançava, algo na atmosfera parecia mudar. O vento sussurrava entre as árvores e uma estranha pressão se instalou em meu peito. Foi então que a primeira sirene de alerta ecoou. O rádio estalou, trazendo a voz apressada de um colega: Carlos, tivemos relatos de desaparecimentos nas proximidades do rio. Os moradores falam sobre a mula. Vá verificar. Com um nó na garganta, peguei meu carro e segui em direção ao rio. A estrada, estreita e serpenteante, parecia mais longa do que nunca. As sombras dançavam ao redor das árvores, e cada barulho ressoava como um grito. Ao chegar à beira do rio, a paisagem era desoladora em sua beleza. A água refletia a lua cheia, mas a luz prateada não conseguia dissipar a sensação de inimigo invisível. Caminhei à beira da margem, tentando ignorar os arreios que subiam pela minha espinha. Então, um relincho profundo e angustiado ressoou na escuridão, fazendo meu coração disparar. Era um som que eu nunca ouvira antes, cheio de dor e ansiedade. Voltei-me para o som, e a imagem surgiu diante de mim, uma figura espectral, a mula sem cabeça, com seu corpo robusto e musculoso, relinchando e lançando seu pesadelo por entre as sombras. O pânico tomou conta de mim. Corri, mas a sensação de estar sendo perseguido era intensa. Olhei para trás e vi a criatura, uma sombra fugídia contra a luz da lua, suas patas pesadas trovejando como um tambor na terra. O que eu pensava ser uma mera lenda agora era real, e ela não me deixaria escapar. Desviei para a margem do rio, tentando encontrar uma forma de bloquear sua passagem. O leito do rio estava repleto de pedras escorregadias e lama, mas eu sabia que não havia tempo para hesitar. A mula estava mais perto, cada relincho se tornando mais ameaçador. Com um último esforço, pulei para dentro da água. O frio cortante me envolveu, mas a adrenalina me mantinha vivo. A correnteza era forte, mas eu sabia que precisava seguir adiante. Para minha surpresa, a mula parou à margem, sua presença poderosa fisicamente inibida pela água. Mas seus olhos, se é que poderia chamá-los assim, brilhavam com uma fúria insaciável. Enquanto flutuava pelo rio, percebi que a criatura não poderia me alcançar ali. À medida que me distanciava, uma sensação de alívio começava a se misturar ao meu terror. Mas essa noite ficaria marcada em minha memória. O que era apenas uma lenda agora se tornara uma fera real e aterrorizante. Quando as primeiras luzes da manhã começaram a tocar o céu, cheguei à outra margem, exausto e atordoado. Olhei para trás, mas a mula sem cabeça havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que estava longe de ter terminado, uma caçada que talvez jamais pudesse ser considerada encerrada. O pânico que sentira naquela noite serviria como um aviso: algumas lendas são mais do que histórias contadas à luz da fogueira. Elas carregam verdades que preferíamos não enfrentar. E no coração do campo, as sombras dançam, sempre esperando pelo próximo a cruzar seu caminho. Na pequena vila de São Domingos, havia uma lenda antiga que assustava as crianças e intrigava os mais velhos. Dizia-se que, na encruzilhada onde se encontravam 3 caminhos, um para a floresta, outro para o rio e o último em direção ao campo, um cão espectral aparecia nas noites de lua cheia, conhecido como o cão da Quaresma.
Acreditava-se que esse animal era a manifestação de almas perdidas, buscando vingança contra aqueles que haviam cometido atos de injustiça. Numa noite fria de outono, um grupo de jovens, desafiando a superstição, decidiu explorar a encruzilhada. Cláudio, o líder, sempre cético, falou em voz alta, zombando da lenda. "O que pode um simples cão fazer?", questionou ele, com uma risada nervosa. Os amigos o seguiram, mas a atmosfera logo mudou quando chegaram ao local. O ar estava pesado, e uma brisa sussurrante parecia contar histórias de advertência. Foi então que uma sombra se moveu entre as árvores. Um cão monstruoso, de pelos negros como a noite, surgiu do método, seus olhos brilhavam como brasas vermelhas e, ao se aproximar, um uivo profundo ecoou, fazendo o chão tremer. O cão da Quaresma, em toda a sua aterrorizante glória, estava ali. Desesperados, os jovens se dispersaram, correndo em direções opostas. Cláudio, buscando abrigo, seguiu para o caminho da floresta. A escuridão parecia se intensificar à medida que ele se afastava dos amigos, e o cão seguia seus passos, seu latido se tornando mais próximo a cada instante. Ele se esgueirou entre as árvores, mas os galhos pareciam agarrar suas roupas, arrastando-o para trás. O latido reverberava na sua mente, uma advertência, um aviso de que não haveria escape. Enquanto corria, lembrou-se das histórias sobre o cão da Quaresma. Era um guardião de segredos, perseguindo aqueles que não respeitavam a natureza e seus limites. Cláudio finalmente parou, exausto, à beira de um pequeno lago. O reflexo turvo da lua na água parecia zombar dele. E ali, como um eco, o latido ressoou novamente. Ele se virou e, a poucos metros, o cão estava presente, imponente e silencioso, observando-o com uma intensidade que congelou seu sangue. No instante seguinte, Cláudio entendeu. O cão não estava ali apenas para atormentá-lo, ele era o guardião de uma encruzilhada de escolhas e consequências. E, naquele momento, Cláudio percebeu que não eram apenas as suas ações que o levavam a essa situação, mas as do grupo que o acompanhava. Seus rótulos, seus enganos e rixas de infância o acompanhavam como sombras. Com um grito, ele se lançou na água, mergulhando em uma tentativa desesperada de escapar. Mas, a sensação da água gelada não conseguiu afastar o terror que o acompanhava. Na superfície, ele viu o cão, que não se movia, mas cuja presença parecia absorver a luz. A história logo se espalhou pela vila. Os jovens que haviam acompanhado Cláudio nunca mais foram vistos, e ele retornou, mas não como o mesmo. O cão da Quaresma se tornara parte de sua vida, um alerta perene sobre as escolhas que fazemos, o respeito à natureza e as responsabilidades que carregamos. As noites de lua cheia ainda eram sinônimo de medo para muitos, e a encruzilhada tornou-se um lugar a ser evitado. Assim, a lenda do cão da Quaresma continuou, um terror vivo na memória dos que ousavam desafiar seu legado. E sempre que alguém se aproximava da encruzilhada, era possível ouvir, entre os sussurros da brisa, o eco de um latido ameaçador, lembrando a todos que, na vida, algumas escolhas podem nos levar a encontros que nunca esqueceremos.